Fala galera, sejam muito bem-vindos à Rádio Grilo. A conversa hoje é com a Jordana Agapito, escaladora profissional e uma das mais importantes da história do Brasil. Ela fez história em 2015 ao se tornar a primeira mulher da América Latina a escalar um boulder V12. Em 2023, ela conquistou o prêmio Mosquetão de Ouro com o seu segundo V12, o Bonito por Natureza, que virou até filme premiado. E agora, em 2024, ela alcançou mais um marco ao se tornar a primeira brasileira a encadenar uma via 11A, a gigante pela natureza. Além de suas conquistas esportivas, ela atua como uma importante voz para a escalada feminina no Brasil. E nesse papo a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Bora lá? Então, começar assim com o pé direito, mas eu tava com inveja, tá? Vendo as fotos da Patagônia. Surreal, né? Tem que ir, Nó, tem que ir. Deixa eu te falar, a Patagônia é muito surreal, assim, é uma energia que é difícil explicar, sabe? E é um lugar muito, que respira também a escalada, assim, né? Cultura de montanha. Então, pra mim é um sonho, assim. Patagônia tem que ir, sabe? nossa, é incrível. E assim, você ficou quanto tempo lá? Agora eu fiquei 3 semanas. E você ficou na região dos lagos, majoritariamente, eu imagino. Você chegou aí pra El Chatem, ficou ali? Não, dessa Não. vez não. Eu fiquei só num pico de escalada esportiva que chama Vale Encantado, é aquele rio lá azul maravilhoso que você viu. Uhum, Fiquei só escalando nesse lugar especificamente, explorei esse lugar, sabe. Então eu fiquei num entendi. camping que é perto do pico de escalada, e aí ia escalar. E todo dia para escalar tem que atravessar o rio de bote, é toda uma aventura, assim, bem legal. Só fiquei por ali dessa vez. E deu pra trabalhar nos projetos bacanas lá? Deu, o pico é bem diferente do que eu tô acostumada, assim, então é um estilo de escalada bem diferente, de umas agarras muito de mão aberta e muito pocket, assim, de bidedo, tridedo, monodedo. Umas vias muito contínuas, assim, é totalmente o meu, fora do meu estilo, fora do que eu tô acostumada, assim. Mas eu falo que a gente vai sempre pra Patagônia pra engrossar o couro, né. Então, deu pra trabalhar, mas agora eu quero voltar, agora que eu já entendi o lugar, porque a escalada é assim também, né, você demora a entender o lugar. Você chega lá, entende onde estão as linhas, o que que você gostaria de escalar, onde está o sol, onde está a sombra, qual que é o estilo, e aí escolhe, né, determinados projetos. Então, para performar, exige um tempo, sabe? Sim. E aí, como você falou, então, são muitos fatores, né? Assim, você está em outro país, pessoas que falam outra língua, outro estilo de rocha, né? Sim. Temperatura, comida. Nossa, inclusive, você teve problema com a. Você estava tomando água da torneira lá? Como é que foi? Estava. Aham. Não deu nada? Não. Nossa, eu. Então, bom, tava lá, né? E aí, com esses argentinos, eles disseram assim: não, aqui o negócio é o seguinte, pode tomar água da torneira, porque é a água mais pura do mundo, que vem lá do pico, das montanhas, não sei o que. Eu falei, beleza. Tomei essa água da torneira, eu fiquei uma semana, nossa, terrível, só comendo bolacha de água e sal e banana. Passou Mas mal? talvez seja. Não, mas talvez seja uma coisa pessoal, né? Não sei. É. Essa resistência com água. Nossa, mas passar mal de água é ruim demais, viu? Já passou? Você acredita que não? E eu viajo pra caramba, assim, eu tomo umas águas aí que não tem muita procedência e e nunca deu nada, assim, mas eu tomo vermífugo uma vez por ano, isso eu faço, tem que tomar. Porque a gente viaja pra caramba e Sim, que bom que você nunca passou, quer dizer que sua tolerância e seu estômago é mais forte, né. Bom, conversando com você, tem que falar sobre escalada. Você começou quando? Em 2012? 2012. 2012, eu já tinha 23 para 24 anos nessa época, ou seja, eu não comecei na escalada jovem, e e foi por acaso, assim, eu estava num momento de busca também, de procurar uma coisa, sei lá, um esporte legal que me fizesse querer mais, me fizesse movimentar minha energia, assim, e eu vi uma foto de uma mulher escalando na internet, assim, e aí eu falei: "Caraca, eu quero fazer isso. Como é que faz para fazer isso?" E assim, imagina, em Goiânia, há 12, 13 anos atrás,
zero cultura de montanha, assim, a gente nem vê montanha aqui é o Planalto Central, né. Então, eu não sabia, eu não tinha noção do que era escalada, assim. E aí eu fui procurar na internet, no Google, eu joguei no Google Academia de Escalada em Goiânia. E aí apareceram 2 na época, e eu fui na que era mais próxima da minha casa. Eu liguei, aí o Rogério atendeu, o Rogério que é o dono dessa academia, que, enfim, é meu segundo pai. Aí ele falou: "Vem aí fazer uma aula pra você ver como é que é". Aí eu fui. Eu fui, e aí eu saí de lá enlouquecida, eu saí de lá sonhando com as agarras, assim. Só que naquela época, escalar na rocha pra mim era uma coisa que só profissional podia fazer, imagina, escalar na rocha, tipo, é engraçado falar isso hoje, mas era o que é isso? Era tipo, a pessoa sobe o Pão de Açúcar, meu Deus. E aí depois de um mês que eu estava escalando no ginásio mais ou menos, um grande amigo meu também, Alexandre, ele me viu e falou assim: "Você precisa ir pra Cocalzinho". Aí eu falei: "Que Cocalzinho?" Ele falou: "Escalar na rocha, Cocalzinho, Boulder. É aqui perto, Perinópolis". Eu falei: "Tem isso? Tem como?". Aí ele me levou pela primeira vez em Cocal, né, esse pico de escalada que a gente tem aqui, 1 hora e meia de Goiânia, que a gente chama de Cocal, mas que é o Parque Estadual dos Pirineus, que está entre essas 2 cidades, que é Cocalzinho e Pirinópolis, e é o maior pico de boulder do Brasil, quiçá da América Latina, assim. E é um pico muito importante, bem desenvolvido já. E aí eu comecei a escalar lá, ele me levou pela primeira vez para escalar na rocha nesse lugar. Que massa. E assim, eu acho que talvez uma boa parte das pessoas que estão nos ouvindo não estejam familiarizadas com tipo, termos de escalada. Então, a gente vai falar aqui sobre boulder, via esportiva. Você consegue, assim, brevemente, só diferenciar, explicar um pouco sobre as duas? Sim, são modalidades, né, são 3 grandes modalidades, assim, é o boulder, que é uma escalada bem mais esportiva, que a gente escala pedras mais baixas, não é com corda, então a gente usa como equipamento de proteção os crash pads que a gente coloca no chão. Então são umas pedras de 6 metros, mais um pouco, às vezes a gente chama de high ball, que já é uma outra coisa, mas a queda é no chão, né. E aí depois a gente vai para a escalada esportiva, que já é com corda, então a gente vai escalar, sei lá, vias de 30 metros, mas bem esportivo também, com corda, e depois a gente vai para as paredes, para tradicional, que a gente vai para o Pão de Açúcar, vai para uma tradicional de, sei lá, tipo Chaltén, que já é montanha, né. Porque a escalada ela veio do alpinismo, ela veio dos Alpes, né, ela veio, tipo, da galera falar: "Ah, eu quero chegar no cume daquela montanha", então veio daí. E aí depois veio se transformando de maneira mais esportiva, até chegar no boulder hoje. Sim. E é bacana, bom, que você mencionou Cocal. Assim, Cocal não vai ter montanha, porque, como você disse, a gente está no Planalto Central, mas em termos de diversidade, assim, tem para quem gosta de boulder, para quem gosta de via esportiva, né? Tem o Morro do Macaco. Então, assim, tem infinitas opções, né? Exatamente. Acho que em uma vida é difícil zerar tudo aqui, tem bastante coisa. Nossa, você vem tentando há bastante tempo. Você ainda tem algum, assim, algum projeto grande em Cocal? Olha, agora é a hora de eu procurar isso de novo, né, porque, assim, as linhas que eu gostaria muito de fazer na minha vida, eu consegui, assim. E aí, claro, tem muita coisa para fazer, assim, mas vai ser o que eu agora eleger de novo como projeto, né. Então, eleger um projeto, eu sempre falo que eu elejo ele com o coração também, né, ou ele me escolhe também, às vezes. E são muitos anos escalando no mesmo lugar, então eu quero explorar outras coisas no Brasil também, mas em casa sempre tem alguma coisa. E em casa sempre abre uma nova porta. E é muito legal isso, assim: "Ai, nossa, esse boulder nunca tinha chamado tanta atenção", e aí você, né, volta para aquilo e começa a projetar. Então é um grande xadrez, é uma grande brincadeira que as coisas vão aparecendo, vão surgindo. E nos 2 últimos anos eu escalei bastante via, né, eu escalei bastante no Morro do Macaco, porque o meu projeto era um projeto de via. Então, e aí, bom, falando sobre projetos, você escalou você começou na escalada em 2012. E aí, já em 2015, ou seja, 3 anos depois, você mandou um V12. E, bom, quando eu falo assim, mandar significa você fazer, né? Você começar lá, não começar do começo, mas você sair lá de baixo, de onde é indicado, e terminar, assim, só Isso. explicando, só tentando ser um pouco mais generalista aqui com os termos, né? Uhum. A cadena é você sair do chão e virar o boulder sem cair. Isso é a cadena. Cadena, boa. Então, assim, em 3 anos, você saiu do V0 para o V12. É. Como assim? Qual que é a fórmula? Como é que faz?
Então, é porque é bem complexo esse assunto, assim, eu até falo bastante disso no filme. Mas o que que rola? O grau, a graduação, ela acaba que é um parâmetro, certo? É um parâmetro de dificuldade, mas a escalada é extremamente subjetiva. Então, quando a gente vai falar de grau e de estilo de escalada e do que você tem facilidade, é uma infinidade de coisas, tipo o tamanho das agarras, o tipo de agarra, o seu tamanho, a distância das agarras do boulder, a inclinação, o tipo de rocha. Então, tem muitos, inúmeros fatores que determinam o grau e determinam o que que vai ser fácil para mim ou para você, o que que a gente vai ter facilidade ou dificuldade. Acontece que, enfim, desde do momento que eu comecei a escalar, eu falo assim, eu comi pedra, né? Eu saía sexta-feira lá do trabalho na BR Malls e já escalava sexta-feira de madrugada, sábado, domingo, academia e fiquei muito fanática. E esse boulder foi um boulder que foi um presente para mim mesmo, assim. Eu me encaixei muito naquele estilo de escalada. Isso não quer dizer que eu, assim, que eu mandava V12 com 3 anos de escalada. Não é isso. Você encadenar um boulder ou uma via daquele grau específico não quer dizer que você domina aquele grau, entende? Então é bem mais complexo que isso, assim. E essa linha foi uma linha que aconteceu por acaso, eu estava ali escalando com os amigos, e aí tinha essa linha de cima um pouco, que era um V7, e aí eu estava lá com um amigo meu que ele estava tentando o de baixo, e aí eu fiz muito rápido o de cima. Aí ele olhou pra mim e falou assim: "Ué, por que que você não tenta o de baixo?" Aí eu falei: "Porque é V12 e não vai dar?" Aí ele falou: "Vai que você se encaixa." E eu não entendia muito bem isso, né, na escalada. E aí eu comecei a malhar o boulder. E aí, um belo dia, rolou, assim. Então era um boulder super encaixado pra mim, com agarras pequenas. É, foi bem meu estilo na época, assim, e rolou, aconteceu. Eu não estava esperando aquilo, a gente não estava esperando a repercussão que ia ser o primeiro V12 feminino do Brasil, e aí rolou toda essa coisa, sabe? Foi um momento muito difícil para mim na escalada, porque eu não entendia muito bem nada disso, o ego, como que as pessoas lidavam com o grau. E aí depois tive as minhas lições de humildade, né? Que eu tive que realmente aprender a escalar para poder fazer a minha base, e aí sim, 6 anos depois, eu mandei um outro V12. E isso, assim, até mesmo no seu filme, né, que você comenta quando você estava nos Estados Unidos, e aí depois de ter mandado o primeiro V12, nessa euforia e tal, e aí chegou lá, você não conseguia fazer bolo de graduação V, sei lá, 2, 3, né? Então Num deve ter sido pico um choque, né? que foi um pico totalmente diferente que é o Yosemite, que não tem a garra, que é uma escalada de aresta, estava quente, era verão. Eu não tinha aquele repertório, entende? A escalada é muito sobre repertório, é muito diferente de você escalar aqui no quartzito, eu que só sabia escalar aqui, e você escalar no granito, numa rocha completamente diferente. Então é muito multidisciplinar. E aí, ao longo desse tempo todo, eu fui construindo, porque eu viajei bastante. Então, a escalada, para mim, sempre foi isso, sempre foi sobre aprender. Então, não existe ainda hoje, 13 anos depois, eu saí de uma session e senti assim, não aprendi nada. Eu sempre aprendo alguma coisa. Isso é muito louco. Então, isso foi o que me manteve. E é o que mantém minha chama viva na escalada até hoje, sem dúvida. Não, que massa. E é um mindset muito de vencedor, de vencedora, né? Tanto é que você é uma. Mas. Então, assim, a gente tá falando aqui de graduação e talvez para deixar isso um pouco mais, assim, apalpável. Vamos supor, uma pessoa, um cara, faz academia 5 anos, toma whey protein e tal, e aí ele fala: não, vou escalar. Nunca escalou na vida. Se ele for para Cocalzinho hoje, você acha que esse cara ele faz um boulder assim, qual graduação? D0. Vai conseguir escalar alguma coisa ou outra, mas assim, é muito específico, né? Porque exige movimentação, exige muito movimentação de pés, exige pouco não, bastante força nas mãos, é uma conexão do corpo todo. Então a pessoa vai ser forte, mas ela não vai saber se movimentar na rocha. Então, movimentação na rocha é uma coisa assim, bem diferente do que só ser forte, sabe? Então a gente fala que na escalada não, a escalada não é só força, é técnica e tá muito aqui também. Não, e assim, eu acho escalada o esporte dos que eu conheço e que tem algum contato, assim, é o esporte mais técnico. É um esporte tão porque, assim, ele exige, como você disse, né, assim, movimentação de consciência corporal, força nos braços, tem um mental bizarro, também jogo de perna, assim, é tanta coisa envolvida ali, sei lá, em um espaço de 2 minutos, a gente tá falando de um boulder, por exemplo, eu acho fascinante, assim, eu acho incrível ver pessoas
que conseguem atingir o alto nível no esporte. De verdade. É muita dedicação, assim, e tem que gostar muito, né. Que a gente vai falar ali sobre cada movimento específico, você vai girar um pouco o seu quadril para dentro, naquele move, e aí você vai conseguir fazer, sabe. E aí a gente vai estudar o boulder inteiro, ou estudar a via toda, quando a gente tá falando de performance, para conseguir encadenar, sabe. É um xadrez maravilhoso, eu amo, né. Justamente, eu acho um esporte muito inteligente, né. Muito Sim, entra também essa parte da leitura, né, que você tem que fazer essa leitura prévia, como você disse, estudar, ver como é porque, bom, se você tá ali, né, que está ali fazendo um boulder que exige muita força, muita concentração, você não pode despender seu tempo ali pensando no que você vai fazer naquele momento, você tem que pensar antes, né. Você tem que fazer sim. toda a coordenação, o xadrez mental antes, né. É, parte da visualização, né, e também quando você está escalando, eu falo que é uma meditação ativa, né, muito meditativo, porque no momento que você pensa em outra coisa, foi. Se a sua cabeça te desviar daquilo, já era. Então, são breves momentos que você está ali muito concentrado só no próximo movimento, onde meu pé vai, onde minha mão vai, meu corpo, e não dá para pensar em outra coisa, assim, é a cabeça muito limpa, sabe? Sim. Bom, aí a gente tá falando aqui que você começou na escalada, ficou aficionada, queria só comer pedra, como você mesmo disse. E aí chegou o momento que você falou assim: "Ah, bom, você tinha seu trabalho", que inclusive, né, a gente trabalhava na mesma empresa, você tinha uma posição muito boa, era uma empresa muito grande, então assim, bastante responsabilidade. Eu imagino que por consequência também muito estressante, né. E aí você decidiu falar: "Ah, quer saber bicho, vou tirar um ano sabático aqui e tal", e como é que foi isso? É que olhando assim, né, a gente resume muito, mas nossa, foi um processo duro decidir, pedir essa demissão, foi um processo duro aceitar que talvez aquilo lá não era para mim, que eu tinha estudado tanto tempo, que eu tinha me dedicado, que eu estava numa empresa massa, com um salário legal, que muita gente queria estar ocupando aquele posto, e aquilo ali não era para mim. Então eu demorei a digerir isso, mas eu queria muito viver a escalada. Viver a escalada, era isso que eu falava, assim, na época. "O que que você quer fazer?", "Sei lá, eu quero viver a escalada, eu quero escalar qualquer coisa, todos os tipos de rocha, eu posso ir para a Serra do Cipó ou para o Canadá", entende? E aí eu juntei uma grana, porque aí é isso, né, eu quis fazer ali, ter a minha segurança para eu conseguir pedir demissão, e aí na minha cabeça eu falei: "Tá, eu vou tirar o famoso ano sabático. É um ano só, eu vou ter grana, posso fazer o que eu quiser, tá". E aí eu fui lá e pedi demissão. O que acontece? Depois de um ano, aí que eu comecei a viver. Assim, você estava morando numa van, né, nos Estados Unidos? E eu ainda nem tinha chegado aí nesse patamar. Eu não porque o meu ano na van foi no terceiro ano que eu estava fora do mercado. Então no primeiro ano eu estava assim, eu pedi demissão sem saber o que que eu ia fazer. E aí é muito louco, assim, eu falava muito com a vida, muito com o universo, muito com Deus para me trazer as oportunidades que eu precisava e que eu queria naquele momento, sabe? E então, eu não sabia nem o que que eu fazia com o meu tempo, porque era tanto tempo que eu tinha disponível, e aí eu fui reaprender a viver, assim, são muitas camadas quando a gente fala: "Ah, saí do emprego e fui, viver o meu ano sabático", sabe. E aí eu estava na academia de escalada aqui em Goiânia, um amigo meu me chega e fala assim: "Então, eu tenho um convite para te fazer, eu acho que você não vai aceitar, mas vou fazer mesmo assim. É o seguinte, a gente está indo pra Patagônia, com tudo pago, é um grupo de 9 homens". A gente vai filmar um documentário de highline escalada, e aí tem uma vaga, e a gente precisava de alguém que escala. Aí eu resolvi chamar você. Mas assim, é difícil, né, eu sei que você não vai aceitar, são 9 homens. Eu falei: "Deixa eu te falar, eu acabei de pedir demissão, essa vaga é minha". Aí ele falou: "Não, você tá de sacanagem". Que isso, foi Aí eu alinhamento falei: dos "Sim". astros. É, foi. E aí essa foi a primeira trip que eu fiz, quando eu no início ali do meu ano sabático. Aí eu fui pra Patagônia passar 3 meses com essa galera, eram 10 pessoas, escalando e os meninos andando de highline e abrindo highline na época. E a partir daí meu mundo abriu, né. Aí eu fui pra Rocklands, fui escalar na África do Sul, um pico de boulder super famoso, escalei no Brasil bastante, assim, até escalei muito antes de ir pra Patagônia, porque eu tinha experiência zero com via esportiva, eu não de procedimento e tal. Chamei uma grande amiga minha para me ajudar, que é a Glaucia Ibrahim. Aí a gente foi para o Rio de Janeiro, fizemos algumas montanhas, enfim. E aí surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Aí sim, no terceiro ano que eu já estava fora do mercado, que eu já tinha feito, já estava trampando, fazendo bico, fazendo várias coisas diferentes, assim, e eu não queria voltar de jeito nenhum.
E aí eu fui na época com um patrocinador que tinha uma produtora de vídeo. Então ele deu uma grana inicial ali que deu para comprar passagem, a van. E aí eu produzi uns conteúdos de internet e tudo. E aí sim, aí rolou. Nossa, então eu me perdi, porque eu pensei que, bom, eu sabia das trips que você tinha feito aí, essa expedição para Patagônia, para África do Sul, mas eu pensei que o sabático, os 3 anos, tinham sido só nos Estados Unidos. Não, eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos, na Ah, verdade. entendi. Mas nesses 3 anos, assim, como você disse, assim, que o propósito era sair do ambiente corporativo para viver a escalada, né? Então, assim, você viveu de fato a escalada nesses Eu três vivi de anos. fato. Eu vivi de fato. Em todos os lugares que eu fui, com a pouca experiência que eu tinha, porque é isso, né? Escalada demora você construir uma experiência, assim. É um esporte complexo. Eu vivi muito. E assim, eu acho que, acho não, né? Um, um dos pontos que mais me fascina sobre a escalada, assim, é que é um esporte que te proporciona conhecer lugares incríveis, né? Como, enfim, todos esses que a gente mencionou aqui, né, de tirar o fôlego. Mas teve algum, assim, especial que te marcou? Olha, tem alguns, né? Porque isso também é uma coisa que me prendeu na escalada, assim, porque eu digo que os lugares que a gente acessa escalando são como portais, assim, para mim, sabe? Falando assim de espiritualidade um pouco, tá naquele lugar ali, para mim, não é só sobre estar ali escalando, sabe? É sobre estar recebendo todas as energias, sobre a permissão de estar ali, sabe? E cada lugar é muito diferente um do outro. Mas tem alguns lugares, um deles é o Yosemite, de fato, que assim, eu digo que todo escaladora merece ir no Yosemite, aquele lugar respira escalada, dá para entender por que que as pessoas largam tudo e ficam ali só escalando. Então, é uma energia É a muito, meca da muito escalada, é a né? Meca, é, é. É um lugar muito, muito, muito diferente, assim. Então, Yosemite, Patagônia, não tem como não falar da Patagônia. O meu próprio lugar de escalada aqui, que é Cocalzinho, né, que eu tenho uma conexão muito profunda com esse lugar. Então, alguns lugares que eu já visitei, assim, porra, o Brasil também, né? Bahia ali, Itatinga, aquela cadeia de montanhas, muitos, muitos lugares, é difícil falar. Nossa, isso aí é objetivo de vida, viu? Perguntar assim, um lugar que te marcou. Puta, todos, não sei, todos são incríveis. Cada um traz uma coisa diferente, né? Traz o que a gente está precisando ali naquele momento também, o que a gente está precisando aprender. Sim. E bom, você falou do ponto da espiritualidade, eu acho que é muito bacana, principalmente, assim, falando sobre o filme, né? Antes de mais nada, meus parabéns pra você, pra quem produziu, porque, tipo, assim, não sou crítico de vídeo, de filme, mas eu assisto bons vídeos de escalada, tipo, pessoal da Mellow, da Wed Climb, então, assim, eu acho que eu tenho um parâmetro ok, e eu achei aquele vídeo seu simplesmente incrível, assim, patamar desses gringos, então, parabéns. E aí, assim, eu achei massa que vocês contam a história por trás do boulder, né? Assim, da escalada ela mesma. No sentido de que, se você for parar para pensar, meio que tipo, parece um negócio que não é tão grande. Sei lá, vou escalar uma pedra aqui, fazer 10 movimentos, saio de baixo e termino lá em cima. Mas aí você traz toda a história. Porque assim, a primeira vez que você tinha entrado naquele boulder, tinha sido 6 anos antes de quando você de fato fez. E assim, eu acho que isso demonstra a forma como a escalada é um esporte muito espiritual mesmo, porque, assim, 95% do tempo você tá errando, né? Você tá, tipo, Sim, você tá ali tentando, rasgando sua mão, trabalhando com a frustração, e aí, tipo assim, né? No seu caso, depois de 6 anos você conseguiu mandar. Então, assim, é mais sobre o processo, né? sim, sem dúvida. Obrigada aí pelo filme, pelas palavras. A gente está muito feliz com o resultado. O Alan Chivas, que é o diretor desse filme, é escalador também. E ele me convidou para fazer o filme para a gente, na verdade, documentar o Bonito por Natureza. Que aí foi esse V12 que eu encadenei, e aí eu acabei ganhando um prêmio, que foi o Mosquetão de Ouro. E ele falou: Jordana, a gente precisa documentar isso de uma maneira mais profissional, né? E aí eu até falei isso para ele na época. Eu falei: Alan, não quero. Não quero mais falar desse bodo, já estou em outro momento, entendeu? Já estou malhando a via. Aí ele não, me deu uma insistida.
falou muito sobre como também os brasileiros, a gente maltrata as nossas memórias e que fazendo dele, as palavras dele, as minhas, né? Então, muitas vezes a gente vê muita coisa gringa e tal, mas e nós, né? E nós aqui? Então, ele com um olhar muito sensível, a gente conversou muito, e aí acabou sendo um filme que não é sobre a cadena, é sobre o processo inteiro, entende? Que é o que você falou. Porque, assim, eu vejo a escalada com muita profundidade. Quando eu vou falar de escalada, eu não falo só de encadenar uma linha, eu não falo só de performance, apesar de eu ser uma pessoa que sempre buscou a performance, eu sempre busquei evoluir, a performance é uma consequência. Então, é todo um processo por trás disso, entende? É toda uma construção, é como a gente busca, a gente lida com esse esporte. E eu acho que é muito mais profundo que só falar, mandei um V12, sabe? Eu também acho, e assim, de novo, vocês conseguiram trazer essa profundidade pro documentário, eu achei incrível. Porque você, é assim, eu não tenho a pachorra de me chamar de escalador, mas eu sou um entusiasta, assim, eu gosto. Então, assim, eu entendo a profundidade que tem. Mas para uma pessoa, imagino que que não sabe o que é escalada, assiste aquele documentário, ela consegue ter uma noção do que aquilo representa. Sim, sim. É legal porque é difícil a gente transmitir isso, né? Quando eu falo, a escalada é profunda, a escalada é isso, é aquilo, é difícil a gente transmitir isso só com palavra, porque é muito sentimento ele envolvido, sabe? É muita coisa, é muito detalhe. Enfim, a vivência da escalada mesmo, sabe? A se entregar para essa experiência, sim, é muito poderoso. Sim. Tipo assim, né, ainda nesse tópico, mas a gente está falando aqui que é um processo, né? Então você vai ali durante meses, às vezes anos, fazendo exatamente a mesma coisa, né? Sim. É, exatamente os mesmos movimentos e se frustrando na imensa maioria deles. Então, assim, como é que faz para se Nossa, manter focado no processo? não é simples, tá? Um processo de muita resiliência, e é o que você falou, meses, às vezes ano, e no fim das contas você nunca sabe se vai acabar, né? Então, dependendo ali do que você está projetando, tem um filme muito famoso que é o filme da Melissa Leneve na Action Direct, e aí ela demora 6 anos para encadenar a via, 6 anos, tipo, malhando, né? E aí eu acabei de passar por um processo no Ovi que eu demorei, sei lá, 2 temporadas, foram quase 2 anos e eu já estava enlouquecida, assim, é enlouquecedor você trabalhar os mesmos movimentos, onde a sua cabeça te leva, hoje eu tô bem, hoje eu tô mal, hoje eu fiz esse movimento, peguei um pouquinho mais pra cá, hoje a pele tá ruim, hoje o clima não tá tão bom, não tá ventando tanto, como é que eu tô me sentindo? É, sabe, é uma gama de fatores ali, e você vai aprendendo muito ao longo desse processo, sabe? Aprendendo a ser resiliente, assim, a escalada, ela é um esporte que te deixa eh, em contato com seus sentimentos mais crus, assim, eu diria, sabe? Então é frustração, é raiva, é muita felicidade. Então eu sempre falo, quando você faz uma tríplice escalada com uma pessoa, você sabe exatamente quem ela é. Quando ela tá frustrada, quando ela tá com raiva, quando ela tá feliz, como ela lida com aquilo, sabe? Então a gente vai aprendendo muito, a escalada é essa ferramenta de lidar com as emoções, sabe, pra mim. Então, pô, eu me considero uma escaladora resiliente, assim, então quando eu encaro um projeto, normalmente eu vou até o final. A que preço, às vezes, é difícil dizer, assim, pode rolar até um burnout, sabe? Eu tenho falado disso com alguns escaladores. Imagina, você só faz aqueles movimentos por anos, por meses. Quando você tá malhando um boulder, muitas vezes você, sei lá, você mal tira a bunda do chão e cai. Você falou, 95% das vezes, não. Eu tô caindo 99% das vezes. As pessoas perguntam assim, e na escalada, se cair, o que que acontece? Eu falei, mas gente, eu só caio na escalada. É sobre cair, né? Então é sobre você comemorar as pequenas vitórias também. É, sei lá, de fazer um movimento e falar, entendi isso, sabe? E depois fazer esse grande link, que aí vai depender de muitos fatores, assim, tem o dia especial, sabe? Quando você está projetando uma grande coisa, tem aquele dia que tudo se encaixa e você entra na linha do flow. E a gente sempre fala, abriu a porteira, amigo, aproveita. Aproveita, entra lá e faz o que tem que ser feito, assim, é executar o que você treinou durante tanto tempo, sabe? É mágico. Quando rola, é mágico, assim. Eu acho que a gente escala tanto para atingir esse momento, sabe?
Não, e assim, bom, como você disse, 99% do tempo você está caindo, você não está alcançando o seu objetivo. Então, se você for feliz só naquele 1%, quando efetivamente tudo encaixa e você consegue encadenar, que aí sua vida vai ser muito frustrante, né? Então, assim, é um trabalho muito mental ao longo Sim, de todo o processo, você continuar se automotivar, né? sim. É, essa motivação, né, eu sempre falo: "A motivação ela cai no seu colo?" Não, ela não cai, a gente busca ela. "Ah, então estou me sentindo desmotivado, estou me sentindo mal." Pra mim é tipo: "Tá, eu vou entrar em contato então com a essência da parada pra mim, o que que é? Ah, vou fazer uma session com os meus amigos, vou viajar pra um outro lugar, eu vou desligar um pouco aqui desse projeto agora e escalar outras coisas", sabe. A gente vai encontrando maneiras de conseguir se manter motivado, sem dúvida, sabe. Sim. E falando sobre os projetos, qual foi para você, assim, o processo, né, mais duro? O Davi agora, Gigante pela Natureza. Foi o processo mais duro que eu já, assim, encarei na vida, sem dúvida. Porque também foi uma escolha muito consciente, né, eu já era uma já sou agora uma escaladora um pouco mais madura, então eu sabia que ia ser difícil. Eu mudei de disciplina, imagina, eu escalei, sei lá, 10, 12 anos da minha vida praticamente só boulder, apesar de ter provado outras coisas, de ter escalado esportivo, de ter ido pra montanha. Eu sou uma escaladora ainda hoje especialista em boulder. Eu falei: "Cara, não, eu vou tentar uma via, vou tentar desenvolver o meu potencial nas vias, né, vamos ver o que que acontece". E aí, a Gigante não era o meu projeto, nem de longe, porque é um grau que é isso, é um 11A, nenhuma mulher tinha feito no Brasil, é um grau elite no Brasil ainda, sabe. E aí eu fui para o Morro do Macaco, na verdade, focada em uma outra via, que é a Red Bull, que tá graduada aí entre 10B, 10C, por aí. E essa via que eu ia tentar. E aí eu fui pra lá e a temporada ainda não tinha chegado, as agarras ainda estavam um pouco úmidas, assim, e eu meio que enchi o saco, falei: "Ah, vou tentar outra coisa". E aí quando eu olhei pra Gigante, eu não olhei com olhos de: "Ah, é possível, vou tentar a via", eu olhei com olhos de tipo assim: "Meu Deus, será que eu entro nessa via?". Tipo, tinha na época 3 ou 4 ascensões, e uma via duríssima, né, e só que ela estava equipada e estava seca. Aí eu falei: "Ah, vou entrar pra conhecer, assim". E aí acabou, minha vida acabou ali. Eu desci arrepiada, a via é muito bonita, é uma king line, assim, que a gente fala, é uma linha muito perfeita. E aí, pra você ter uma ideia, eu demorei 2 meses só para isolar os movimentos da via. 2 meses para isolar. Então eu sabia que ia ser muito difícil, que ia ser um É, e quando processo e duro. quando você fala isolar, no caso, você vai fazer os movimentos de forma separada, né? Exatamente, fazer os movimentos de forma separada. Então não entrei e consegui fazer tudo, não, não é. Então a via complexa, ela é um 7º grau, assim, fácil, meio que de montanha, você senta no platô, sem as mãos, e aí você acessa uma placa negativa, assim, de 40 graus e faz 2 boulders na sequência, é uma via explosiva, de power endurance, mas era uma via, assim, que não era muito esticada para o meu estilo, porque pega muito isso, né, eu sou baixinha, e eu vi a possibilidade, né, e eu falei: "Meu Deus, será que é isso?". Então aquele projeto me escolheu ali naquele momento. E eu sabia que ia ser duro e eu não quando eu comecei a malhar, eu não pensava que eu ia conseguir encadenar, eu fui vislumbrando essa possibilidade ao longo dos meses que eu estava ali trabalhando, né. E aí, enfim, fui trabalhando, já tinha conseguido linkar a vida depois de alguns meses, fazer com uma queda, que a gente fala, e aí tive uma lesão de ombro no meio desse processo, Nossa. que foi bem dura. Nossa, foi bem dura, assim, eu machuquei o ombro, aí reabilitei rápido. Rafael Gomes, obrigado aí, que é o meu físio, treinador, amigo, psicólogo às vezes, enfim, escalador há mais de 20 anos aí. Depois que eu reabilitei, que eu voltei pra via, o processo passou a ser muito mais mental, era isso. Porque eu fazia todos os moves, eu caía e entrava na sequência e conseguia até o final, e eu simplesmente não conseguia passar, não conseguia passar e não estava entendendo aquilo, eu tinha desistido da via já. Tinha desistido nessa temporada, a última que eu mandei, porque já ia começar a ficar muito quente, e ficou mesmo, eu mandei a via em setembro, já estava quente. Falei: "Ah, quer saber? Vou fazer outra coisa", e aí meu coração doendo, assim, não é possível que eu vou desistir desse projeto, e foram muito choro, muita nossa senhora, muita coisa eu passei, assim, nesse processo. Daí eu fui fazer uma coisa totalmente nova na minha vida, eu fui fazer meu primeiro big wall, que eu fui escalar a Pedra Riscada, uma via de 900 metros, uma coisa que eu nunca tinha feito, dormi na parede, no porta-LED 2 noites, enfim, fui com uma galera muito massa, de gente muito experiente, assim. Daí quando eu voltei
diferente, né? Voltei com o coração aberto, voltei com a cabeça mais limpa. Essa é a verdade, assim. E aí eu fiz uma empreitada de uma semaninha, assim, na via, para poder voltar para ela, voltar para o fitness, e falei assim, cara, eu tenho um último pega antes de esquentar, tem um último pega, assim, que vai ser no ápice do meu ciclo menstrual, que também tem isso, né? Que eu tava me sentindo Nossa! mais forte, Não, ainda que a tem isso. mulher tem isso. Nossa, você é Tem braba tudo demais, viu, isso. Jordana? Que isso? Vou estar me sentindo bem e vai ser esse dia, assim. E aí, nesse dia específico, eu nem tinha segue. Pra você ter uma noção, as coisas se encaixaram muito. Aí o Rafa me ligou. Falou assim, eu tô saindo de Goiânia, isso já era 10 horas da noite, no dia anterior. Aí eu falei, tá, então eu tô indo pra casa agora, que eu já tava em Pirinópolis, na rua, tomando uma cerveja. Então eu tava muito, sei lá, eu tava muito tranquila, entende? Que o processo já era muito mental. E aí eu cheguei lá, numa boa, e aí o Rafa falou, dá um pega. Eu falei, tá, vou dar um pega. Aí na sequência, ele falou, você já quer dar outro pega? Porque vai esquentar, né? E aí tem outra pessoa pra escalar. Eu falei, não, tô de boa, deitei na rede. E aí, quando eu fui entrar na via, eu tava assim, muito desapegada. E eu fui subindo, e eu tava assim, num dia que eu tava muito agradecida de estar ali, sabe? Quando eu sentei naquele platô, eu agradeci, falei, Deus, obrigada, assim, porque essa via me colocou em outro patamar da minha escalada, eu mandando ou não mandando. Eu sempre falei isso, sabe? Se eu não encadenar, eu já sou outra escaladora. E aí eu entrei, e fluiu. Foi mágico, assim, foi o momento mais mágico que eu tive na escalada, sem dúvida, um 12, assim. E apesar de ter essa construção toda, que foi super difícil, sabe? O senso de realização que eu tive quando eu encadenei essa via, não, assim, nada explica. Eu não senti isso em nenhum momento da minha vida, nem quando eu me formei, nem quando eu fui promovida no trabalho, nada me trouxe mais realização pessoal, porque eu fiz essa escolha, sabia que ia ser dura, e aí eu consegui, assim, magicamente. Não, que assim, e escutar o seu testemunho sobre todo o processo, né, o quão difícil foi, o quanto significou para você, é muito bacana, assim, de verdade. Obrigado, assim, por dividir de forma tão honesta, né? Que Uhum. massa. Eh, e aí, assim, ah, então, falando um pouco aqui sobre representatividade feminina. Você é engajada com alguns projetos, né, inclusive o Rocha Substantivo Feminino, que acabou de lançar um documentário, né. Sim. Já está disponível para o público? Ainda não. Do mesma forma como o filme, a gente vai correr os festivais de cinema, a gente fez um pré-lançamento agora. Então, o ano que vem vai ser o ano da gente correr com esse documentário no Brasil todo. E aí, falando um pouquinho do Rocha, né? O Rocha é um coletivo de mulheres, na verdade. A gente queria fazer alguma coisa pela escalada feminina. É isso, assim, surgiu desse momento e a gente foi engajando mulheres. São mulheres incríveis que estão aí com a gente ao longo desse processo. Eu faço parte da gestão executiva desse projeto junto com a Ludmilla, que é minha amiga de anos, escaladora, e com a Ana Clara, também é minha. E só que o projeto não é sobre a gente, o projeto é sobre a escalada feminina, sabe? E aí a gente conta um pouco da história da escalada em Cocalzinho de Goiás sob a nossa ótica. Não, que massa. Assim, a gente tá conversando aqui sobre todas as adversidades, né, sobre a escalada, do tipo, você depende do tempo, você depende, da rocha, enfim, é uma série de circunstâncias. Então, assim, quando você fala, aí você mencionou do tipo, para a mulher ainda tem a questão dos ciclos, né, do seu ciclo. Então, assim, para você, para mulheres ainda tem esse a mais, do tipo, então, assim, quando eu vejo mulheres escalando e principalmente, tipo, você, né, conseguindo escalar graus, assim, muito difíceis, eu acho que, assim, é uma realização ainda maior do tipo, vale mais? Eu falo assim, são tantos fatores. Quando a gente fala de esporte no Brasil, a gente sabe que esporte é uma coisa da elite brasileira ainda, infelizmente. Quando a gente fala de escalada, a gente sabe que é isso também. Quando a gente fala de mulher no mundo outdoor, imagina, a gente não foi criada para se divertir. Essa é a grande verdade. Enquanto esse eu me lembro de quando eu era criança, estava lá no Araguaia, no Rio Araguaia, que eu sempre passava as férias, e eu olhava para os homens, estavam lá tocando violão e tomando cerveja, as mulheres estavam cozinhando. E eu olhava aqui e falava, eu quero ficar junto com os caras. Pô, eu não quero viver o que as mulheres estão vivendo. Estão sempre estressadas, estão sempre ali cozinhando, cuidando de criança. Então, sabe, a nossa construção não foi feita para a gente se divertir. Muito menos a gente estar sozinha na montanha, no mundo outdoor, assim. Então,
são muitos fatores. E aí, quando a gente fala de diversidade, a gente fala de, sabe, são muitos pontos delicados. E quando com o Rocha a gente começou a discutir isso, a gente começou lá atrás pensando, vamos fazer um filme sobre escalada feminina, cara. Aí vieram todas as camadas raciais, as camadas de gênero, todas elas, né, as camadas, enfim, de patamares de grana. Mas aí falando sobre mulher na escalada, que é o lugar de fala que eu tenho, né? Eu sempre estive engajada em coisas que fizessem sentido para que mais mulheres pudessem se inspirar e pudessem, sei lá, ter a coragem de fazer qualquer coisa, não só escalar, fazer qualquer coisa que elas quisessem, assim, sabe? E quando eu comecei lá atrás, eram pouquíssimas mulheres escalando. Então, as referências que eu tinha, eu me agarrei nelas, tanto do Brasil quanto de fora, porque é isso, quando você não vê um corpo parecido com o seu, uma pessoa parecida com você fazendo coisas, você muitas vezes acha que você não pode chegar ali, entende? Você não tem referência. Então, a gente, dentro da escalada, é como se fosse uma referência ali para as outras pessoas que estão chegando e tudo. Então, eu me agarrei nessas referências, eu e a Lud, a gente escala juntas desde que a gente começou. Então, a gente cansou de fazer evento para mulher, TPM, treino para mulheres na escalada. Aí traz, aí leva, aí faz bonde feminino. A gente começou a fazer esses bondes femininos. Vamos escalar só a gente, então? E quanto Com tempo... calcinhas. Com calcinhas, exatamente, que é o grande evento agora feminino da escalada, né, que aconteceu lá atrás. E aí hoje o evento cresceu, está sendo organizado por outras mulheres, mas que, assim, abarca tudo isso, né? Então, a gente fala sobre referência, a gente fala sobre representatividade, a gente fala sobre ter coragem. Então, quanto tempo eu demorei para estar tranquila com uma amiga minha só na rocha? Eu achava lá atrás que eu não ia conseguir nem achar a trilha, que eu não era capaz, sabe? Então, é importante dizer isso aqui. Eu demorei anos para olhar para mim e falar assim, eu sou escaladora, ponto. Independente do que for, sabe? Então, hoje eu olho assim com outros olhos mesmo, sabe? Então, é muito sobre a escalada ter saído de mim, do meu individual, a minha cadeia, no meu eu, e ter saído de mim para poder, sabe, tentar deixar esse ambiente mais seguro, mais diverso, mais respeitoso, e a gente respeitar todas as pessoas o tipo de relação que elas querem ter com esse esporte, e ponto final, sabe? Falando sobre o ponto que eu achei interessante no seu filme, você dizendo que o seu primeiro contato com a escalada, né, você chegou lá na academia, e aí era um monte de homem musculoso, sem camisa, né, e assim, o quão intimidador isso é. E tipo assim, então, quantas mulheres deixaram de fazer, de experimentar a escalada porque se sentiram intimidadas. E Sim. assim, sabe um negócio curioso? Aqui em Berlim, assim, a escalada é muito mais popular. É um esporte bem popular, então assim, tem várias academias de escalada. E uma regra que tem em comum entre todas essas academias é que não pode escalar sem camisa. E assim, aí eu lembro que, por exemplo, verão aqui é um calor danado. E aí, tipo, nossa, doido pra tirar a camiseta, porque, né, lá em Goiânia eu tirava a camiseta e tal. Assim, não que eu vá intimidar alguém sem camisa, na Sim, sim. verdade, pelo contrário, sem camisa o pessoal dá risada, mas aí depois, assistindo o seu documentário, aí eu fui meio que ligar as peças e entender, eu falei, realmente, cara, assim, não tem porquê, né, do tipo, fica com a sua camisa aí, assim, de fato, é intimidador, né? Você imagina? Quantas mulheres chegaram ali e nem elas não adentraram aquele espaço. É muito isso. Mas eu sempre estive também em ambientes muito masculinos, corporativamente falando, desde quando eu era criança com meu pai e com os amigos dele. Então, eu tive a capacidade de entrar ali, né? Mas muitas não tiveram. E aí posso dizer que eu fui bem acolhida, sim. Então, obrigada a todos os meus amigos aí. Sem vocês, eu não seria a escaladora que eu sou hoje. Mas a gente vai encontrando nossos espaços de deixar esse lugar mais feminino também, né? E também não é só sobre a escalada em si, sabe? Eu falo que, como a escalada tem muitas camadas para as mulheres, é tipo, a mulher, dentro da escalada, ela ser quem ela quiser. Ela pode ser root setter, que é um trabalho que ainda é muito masculino. Ela, sei lá, ela pode querer abrir via, ela pode querer ser atleta, ela pode querer ser uma treinadora. Entende que todos esses espaços ainda são ocupados majoritariamente por homens e não só a escalada em si, sabe? Não só tá pendurada numa rocha. Então é disso que a gente está falando, assim. Total.
E você falando aí da sua trajetória, permeando esses espaços que são majoritariamente masculinos, eu acho que para além das suas conquistas na escalada, você é muito vencedora, assim, sua Ah, história é muito, muito inspiradora, de verdade. obrigada, E, obrigada. e por falar sobre isso, bom, né, a mulher inspiradora que você é, quais são, ou qual é a mulher que mais te inspira? Nossa, também igual falar dos lugares, né, nem tem a que mais me inspira, mas hoje, assim, as pessoas que mais me inspiram são as mulheres que estão ao meu redor, porque eu tô rodeada de mulher foda e, assim, a gente tem se unido pra fazer as coisas, sabe. Então eu tenho as minhas amigas pessoais, eu tenho a Lude, que é uma mulher que sempre me inspirou, eu tenho a Glauci, que é uma mulher negra, carioca, que veio de um lugar, difícil do Rio de Janeiro, sabe, e representa hoje a escalada feminina. Eh, Sei lá, eu tenho muitas mulheres ao meu redor que me inspiram, e a gente consegue fazer coisas juntas. Tive escalando agora com a Bianca Castro, lá no Rio de Janeiro, que é da seleção brasileira, a gente trocar isso, sabe, essa mesma escalada juntos, pra mim, isso me empodera de uma maneira que eu não consigo te explicar. E aí eu tenho, sei lá, a Zazá, que é uma mulher que começou que tem um café lá em Pirinópolis, uma mulher foda também, que começou a escalar depois dos 40 anos. Ela pega os equipos dela sozinha, meu filho, acorda dela, faz a trilha do macaco e vai escalar. Ela tem 3 filhos, entende? Que foda, que isso. Tipo, então essas mulheres que estão ao meu redor, que eu posso compartilhar com elas, pra mim é muito rico, assim. E aí lá atrás, quando a gente fala de referência, né, pô, eu tinha, sei lá, no Brasil, a Mara Imbeloni, que é uma mulher que nos anos 90 estava escalando só com um homem, abrindo, assim, desbravando aqui em Cocalzinho. Tem a Francine, tem muitas mulheres, né. Quando a gente olha pra fora, ai, sei lá, tem a Lynn Hill, pô, como é que a gente não fala da Lynn Hill, né? Ela foi lá e livrou a via e falou: "E go os boys", né, tipo, estava lá no meio. Tem a Lisa Rands, que é uma mulher também que escala ainda, né, mas escalou, muito boulder, abriu muito boulder, escalou os primeiros high balls que as mulheres escalaram lá em Bishop. Pô, tem muitas referências, assim, muitas referências. Não, que massa. E só de escutar você falando, assim, dá pra ver o quão você de fato admira elas, né? Do tipo. E é muito bacana que você trouxe pessoas também do seu dia a dia. Geralmente, quando a gente pergunta sobre, sei lá, pessoas que inspiram, tipo, ver uma celebridade, mas você conseguiu trazer mulheres que fazem parte do seu dia a dia, né? E isso deve ser muito. Nutrir muito a Exatamente. alma, o espírito, você poder compartilhar a sua vida com pessoas que te inspiram dessa maneira, né? E isso para mim tem sido algo, novo, e uma coisa que me empoderou muito disso foram os projetos que a gente está tocando, que é o FEME, que é o Rocha, que é estar com essas mulheres de verdade. Porque, sabe, eu vim de um ambiente tão masculino também, de toda essa minha trajetória, que às vezes a gente tem que ocupar lugares e se portar de certas formas que a gente nem quer, que a gente nem é. Porque ali no corporativo eu precisava ser dura, eu precisava ali ser, às vezes, uma pessoa que eu nem gostaria de ser. E aí, junto com essas mulheres, agora, de uma maneira muito mais profunda e trocando mesmo, pô, eu sei lá, eu atingi um outro patamar, sem dúvida, assim, dessa admiração, dessa construção juntas, de entender o tamanho dessa potência, sabe? E, e transmitir isso, sabe? Assim, eh, até fora da escalada. Então, nesse último meu trabalho que eu estava agora, minha equipe era, assim, 100% feminina. Aliás, eu vou falar 99,9, porque tinha um homem só. E, assim, eram pessoas que eu estava falando ali para elas: "Gente, vamos sonhar. Vocês querem ficar aqui o resto da vida de vocês?" E que eu falava para as minhas analistas ali, falava para elas: "Se vocês não souberem conversar com os caras, se vocês não souberem falar de número, não souberem falar, entender o negócio como um todo, vocês vão ser sempre a menina do marketing. Entende? Assim que eles vão te olhar." E aí eu consegui transbordar isso para um outro lugar na minha vida, sabe? Sim. E eu acho que é missão, isso que eu acho que é o mais importante. E aí eu vou me nutrindo com as pessoas que eu admiro, elas vão me ensinando, eu vou ensinando as próximas, e aí a gente vai. Não, que massa, e eu tenho certeza absoluta que você já teve impacto positivo e direto na vida de muitas mulheres, né? Amém. Se eu É, fiz isso, minha missão está cumprida. direta e indiretamente. E aí, assim, falando um pouco sobre projetos futuros. Bom, você já atingiu, não vou dizer o ápice, sim, porque, né, se eu dizer o ápice, eu já estou te limitando, mas enfim, você já fez marcas históricas, né, sendo a primeira mulher a mandar o primeiro V12
no Brasil, e aí depois a primeira mandar uma via 11A também. Então, assim, você às vezes pensa para o futuro expandir para escalada de montanha? Ou, assim, o que você pensa, assim, como projetos futuros? Olha, com certeza. Eu amo escalar de tudo. Então, ano passado, esse ano, né, ainda, eu fiz meu primeiro Big Wall, que eu te falei, na Pedra Riscada. Essa é uma coisa que eu quero explorar. Então, eu fui lá para ver se realmente eu ia querer aquilo ou se não. Eu ia querer sair correndo e nunca mais voltar, né? Porque é muito sofrido, é um processo super diferente. Mas eu quero muito explorar algumas montanhas. E o que eu vou focar agora como projeto é escalar a maior quantidade de via esportiva, de fazer minha base nas vias esportivas que eu conseguir. Então, eu quero muito escalar no Cipó, eu quero muito escalar em Piraí do Sul, que é um pico incrível lá no Paraná, tem mais de 600 vias. Acabei de voltar de lá com um grande amigo meu. Quero escalar no Rio de Janeiro. Então, quero expandir essa escalada de vias, assim, sabe? Muito antes de pensar em grau, por enquanto. Porque confesso que eu quebrar o meu próprio grau vai ser bem difícil. Mas Pô, sempre existe a possibilidade, né? não, até porque, assim, quando a gente fala de grau, a diferença de um V1 para um V2 é uma diferença um pouco linear, mas quando você vai de um V11 para um V12, é um negócio exponencial, né? Tipo, é muito difícil. Então, assim, você fazer um V12 é muito, eu imagino, né, que seja, tipo, extremamente difícil, mas você, tipo, conseguir fazer outro, ou então, tipo, conseguir levantar o nível, né? Fazer um V13 é do, tipo, muito É, além, né? é que é muito específico, né? Quanto mais difícil vai ficando e os anos vão passando também, aumenta a especificidade. Então, você fica muito tempo naquele mesmo platô, né? Para o iniciante, você vai galgando os lugares mais rápido, assim, né? E aí, quando você está escalando há muito tempo e chega em um certo nível, aí fica mais difícil. Tem que ir apertando tecnicamente, forças específicas. E também você treinar direcionado para o que você quer. Sim. Tem isso também. Então, o que eu estou buscando agora expandir a minha escalada de via esportiva, que eu quero muito. Eu acho que eu cresci muito como escalador, escalando esportiva, assim. E aí, vamos ver, testar um projeto ou outro. Eu quero sim, eu sempre tenho curiosidade de testar coisas diferentes, coisas difíceis. Enfim, é E a isso. escalada é um mundo, né? Tem É um mundo. infinitas possibilidades. E, assim, tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Nossa, difícil, né? Mensagem final. Pô, eu queria deixar uma mensagem sobre a gente acreditar mesmo, sabe? Nas coisas que a gente quer fazer, a gente ter a coragem de viver a vida que a gente quer. Eu acho que eu tenho refletido muito sobre essa frase. Eu acabei de voltar da Patagônia, né? Foram 3 semanas ali intensas, de muita vida e pouca mídia. Eu falo com os meus amigos, pouca mídia, cara. A gente vive muito. E eu pensei muito sobre isso, sim. Apesar de estar ali sofrendo, passando frio, num lugar selvagem, eu estava muito grata, e estou, né? De ter tido a coragem de viver a vida que eu quero, assim, e dar esse passo consistente a cada dia que passa. Então, acreditar na gente, acreditar no que a gente quer fazer, acho que é isso. Pô, que isso, que palavras maravilhosas, assim. Muito Nossa, obrigado. eu fico feliz. E se você curtiu esse episódio, não se esqueça de deixar a sua avaliação, se inscrever e compartilhar com quem você gosta. Mas, se você quiser ir além e fazer uma contribuição financeira para ajudar diretamente no trabalho, eu vou deixar um link aqui na descrição. E é isso. Muito obrigado e até semana que vem.